Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir nossa caminhada. Nós estamos estudando o julgamento de casos repetitivos, só para lembrar. E eu adotei a seguinte metodologia com vocês. Vamos estudar o julgamento de casos repetitivos a partir de 5 premissas que servem para compreender como ele é estruturado, como ele está organizado aqui no Brasil. Já vimos 3 premissas, vamos para a quarta. Qual é a quarta premissa para compreender o julgamento de casos repetitivos? Esse incidente, competência de tribunal, que é um gênero, que é uma espécie de processo coletivo. A quarta premissa é a seguinte: o incidente de julgamento de casos repetitivos, ele é um incidente que tem duplo propósito. Duplo propósito. É, portanto, uma figura híbrida, com duas naturezas, duas funções muito claras e distintas. Não dá para pensar o julgamento de casos repetitivos dissociando que ele serve a essas duas coisas. Quais são os dois propósitos, quais são as duas funções do julgamento de casos repetitivos? Primeiro, o julgamento de casos repetitivos é um instrumento de julgamento de casos que estão pendentes no tribunal ou no judiciário. É uma forma de você julgar, de você decidir diversos casos em que uma mesma questão de direito se repita. Nesse sentido, o julgamento de casos repetitivos é um instrumento também de gestão judiciária. É uma forma, é uma técnica criada para que o judiciário possa gerir um volume de casos que está sob sua responsabilidade. Tanto é assim, e percebo, para poder atingir essa finalidade, que é a de julgar casos pendentes, é uma forma diferente de julgar casos pendentes. O que é que o julgamento de casos repetitivos faz? Provoca-se o incidente de julgamento de casos repetitivos e ele, uma vez admitido, os processos pendentes em que aquela questão se repita ficam suspensos. Então você suspende os processos que estão tramitando sob a jurisdição daquele tribunal. Processo em que se discute aquela questão, suspende esses processos à espera da decisão do incidente de julgamento de casos repetitivos, que vai decidir a questão de direito repetitivo. Uma vez a questão de direito repetitiva sendo decidida pelo tribunal, no incidente, a solução dessa questão se incorpora aos processos que estão pendentes. Então vejam que técnica. A técnica é: vamos decidir a questão de direito que se repete em diversos processos uma única vez. Vamos decidir uma única vez. E essa decisão, essa solução vai valer para todos os processos que estão pendentes. Então veja, em vez de haver 500 decisões sobre a mesma questão, haverá uma decisão sobre a mesma questão e essa decisão se incorpora aos processos. Então, veja que é uma estratégia inteligente de gerir os processos repetitivos, racionalizando o exercício da função jurisdicional. É claramente uma técnica de administração judiciária. Então, essa técnica, ela se notabiliza pela suspensão dos processos. Ela se notabiliza por duas coisas: pela suspensão dos processos repetitivos à espera da decisão do julgamento de casos repetitivos e com a incorporação da decisão dada no incidente aos diversos processos. O que caberá aos juízes onde os processos suspensos estavam tramitando? Caberá pegar a decisão do tribunal
e jogar na sua decisão do caso concreto. Então ele vai adotar aquela premissa, adotar aquele entendimento e julgar o caso. Então ele vai pegar aquela fundamentação, ou aquela tese firmada no incidente. Então imagine que o incidente diga que determinado tributo é inconstitucional, ou que o incidente diga que determinado reajuste é devido a uma certa categoria de policial militar, por exemplo. Os juízes dos casos individuais que estavam suspensos vão pegar aquela tese de que o reajuste do salário era devido e aplicar os seus casos e julgar os seus casos. Então, suspendem-se os processos e incorpora-se a tese firmada nos diversos casos que foram suspensos. Com isso, você racionaliza e você gere esse volume grande de casos que estão em andamento. Essa primeira técnica, essa primeira função do incidente foi a que fez com que os incidentes se multiplicassem depois do novo Código de Processo. Como o IRDR é um incidente novo, criado pelo Código de Processo, era uma novidade, ninguém sabia exatamente do que era, havia muitas suspeitas sobre se ele pegaria ou não, se ele funcionaria na prática, se ele seria utilizado na prática. Hoje já não há essa dúvida. Todos os tribunais do país têm IRDRs suscitados, quase todos eles, em quase todos os tribunais, os IRDRs já foram julgados. Há IRDRs julgados. Você tem hoje, por exemplo, na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, sob supervisão do professor Camilo Zufelato, você tem um observatório dos IRDRs no Brasil. Vocês podem até procurar no Google, vocês vão achar. Observatório dos IRDRs. Observatório lá da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que é da USP, e gerido pelo professor Camilo Zufelato. Por quê? Porque todos os tribunais desse país já têm. Então, essa é a primeira função. Agora vamos para a segunda função. A segunda função é a de que os incidentes de julgamento de casos repetitivos, eles produzem precedentes obrigatórios. Ou seja, eles produzem precedentes que servem como norma para casos futuros semelhantes. Eles servem para os casos que estão pendentes, eles gerem os casos que estão pendentes e servem para os casos futuros. Casos pendentes, casos futuros. Casos pendentes, casos futuros. Nos casos pendentes, ele suspende-se os processos, aplica-se a tese aos casos e nos casos futuros gera precedente obrigatório. A tese firmada num incidente de julgamento de casos repetitivos é uma tese que se aplicará a casos futuros em que aquela mesma questão reapareça. Isso tem muita importância, porque o sistema do Código é um sistema de precedentes obrigatórios, um sistema que fará, por exemplo, com que essa tese tenha de ser aplicada depois. Se, por exemplo, você, a parte, propuser no futuro uma ação e com base na tese que foi firmada, vai caber tutela provisória de evidência. Se a parte propuser uma ação contrária à tese que foi firmada, então ele está litigando contra o precedente que foi firmado, vai caber em procedência liminar do pedido. Então é importante perceber que o incidente de julgamento de casos repetitivos, ele olha para o que está acontecendo, e aí, para o que está acontecendo, ele vê, tem muitos processos pendentes discutindo a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos suspender esses processos, vamos decidir a questão, vamos aplicar essa solução para todos os processos que estão pendentes. Pronto, então ele resolve o problema atual dos processos pendentes do julgamento de casos. E além disso, vamos firmar uma tese que serve como precedente para os casos futuros. Então o incidente de julgamento de casos repetitivos, ele julga casos
e forma precedentes. O incidente de julgamento de casos repetitivos julga casos e forma precedentes. Vamos dar uma olhada, meus caros, no artigo 978 do CPC, 978 do CPC, que é a base para isso que eu estou dizendo. É o parágrafo único do 978. Parágrafo único do 978. Olha ele aqui. Peraí, deixa eu marcar aqui. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, veja, ao julgar um incidente, fixa-se a tese e julga-se o caso. Fixa-se a tese e julga-se o caso. As duas coisas, ó. Fixa-se a tese, julga-se o caso. Esses são os dois propósitos. A tese é a ratio decidente do precedente. E julga-se o caso que foi submetido. Então você se preocupa com julgar casos e você se preocupa com a fixação de tese, porque isso serve para a definição do precedente. Vejam, eu disse a vocês que, em relação à função de julgar casos, as técnicas mais importantes são suspensão dos processos pendentes e incorporação da tese aos casos pendentes. Em relação à formação dos precedentes, a técnica que é utilizada é a de ampliar o debate, ampliar a discussão. Quando você instaura o incidente, você vai ampliar o debate sobre aquela questão, para que a solução sobre aquela questão seja a melhor possível. E o que significa ampliar o debate? O tribunal vai marcar audiência pública. O tribunal vai ter que ouvir o Ministério Público sempre. Em todo incidente desse, a intervenção do Ministério Público é obrigatória. Vai ter intervenção de amicus curiae. Para ajudar na construção do precedente. É permitido, inclusive, a intervenção, percebam, meus caros, é permitido, inclusive, a intervenção de interessados na fixação da tese. E os interessados na fixação da tese são tanto os interessados porque estão com os processos pendentes, mas também os interessados que podem vir a ter processo, ou seja, interessados em processos futuros. Então percebam, além de abrir o debate com as partes do processo, além de fazer audiência pública, além de ouvir o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, além de permitir a intervenção de amicus curiae, ainda é possível a intervenção de interessados, que não são amicus curiae, interessados, que são os sujeitos dos processos suspensos e os possíveis sujeitos dos processos futuros, aqueles em relação aos quais o precedente formado se aplicaria. Então, essa abertura do debate tem o propósito claro de qualificar a decisão. Qualificar por quê? Porque, veja, a decisão tem que ser muito boa. Muito boa por quê? Porque ela vai ter de ser aplicada aos processos que estão suspensos e ainda vai servir como precedente obrigatório para os casos futuros. Então, você qualifica o debate para qualificar a decisão. E vejam, a motivação do julgamento de casos repetitivos, ela espelha tudo isso. A motivação é muito forte. O tribunal tem de enfrentar todos os argumentos contrários e favoráveis à tese. Todos os argumentos contrários e favoráveis à tese devem ser enfrentados na motivação. Por quê? Já que aquela tese vai se aplicar a casos pendentes e a casos futuros, é preciso que se saibam todos os argumentos que foram suscitados para a construção daquele entendimento, para que depois alguém não diga, não, eu não quero aplicar essa tese, não é para aplicar essa tese ao meu caso, por causa do argumento A ou B, que não foi examinado lá atrás.
Porque alguém podia dizer, né? Não, vocês não examinaram o argumento tal e esse argumento é matador para que essa tese não se aplique ao meu caso. Para evitar esse tipo de coisa, o que é que se fala? A motivação da decisão no julgamento de casos repetitivos tem de enfrentar todos os argumentos contrários e favoráveis à definição daquela tese que é objeto do julgamento. É importante também perceber que o julgamento tem essa dupla função, né, de fixar uma tese, que é o precedente, e julgar casos, porque é essa percepção de dupla função que permite também saber como é que se elabora um acórdão de julgamento de casos repetitivos. Porque veja, no julgamento de casos repetitivos, o acórdão de julgamento de casos repetitivos terá de ter uma parte da fundamentação dedicada à fixação da tese e uma parte da fundamentação dedicada a julgamento do caso. Então, como é que fica o acórdão do julgamento de casos repetitivos? Vai ter fundamentação 1, que é a fundamentação para dizer qual é a solução da tese. E vai ter uma conclusão disso, que é a enunciação da tese. A categoria profissional X tem direito a reajuste. Isso é a conclusão, isso é a fixação de uma tese para a qual tem de haver uma fundamentação específica. E vai ter uma segunda parte do acórdão, que vai ser a parte do julgamento do caso. Vai ter um caso lá de um policial específico que pediu o reajuste, o caso dele vai ter que ser julgado. Então vai ter a fundamentação daquele caso, para mostrar, tendo em vista que esse policial aqui é um policial que se encaixa na hipótese da tese, o caso dele vai ser julgado dessa forma. Então você tem enunciação da tese com a respectiva fundamentação, julgamento do caso com a respectiva fundamentação. Então o acórdão do julgamento de casos repetitivos ele tem essas partes muito nítidas. A fundamentação da tese e a respectiva tese, a fundamentação do julgamento do caso e a respectiva solução do caso. E é importante lembrar que, em relação à tese, o que se forma é o precedente. Em relação ao caso, o que se forma é a coisa julgada. Então você tem de separar. Não dá para compreender o julgamento de casos repetitivos sem separar essas duas funções. Porque tudo neles tudo em relação ao incidente de julgamento de casos repetitivos é estruturado para que se atinjam essas duas funções. Então é muito importante perceber isso. Agora, tem uma observação que eu também reputo importante, para a gente encerrar essa premissa. Eu falei para vocês que a técnica utilizada pelo julgamento de casos repetitivos para gerir os casos repetitivos é a suspensão dos processos. Isso decorre aqui, vejam, vou colocar na tela para vocês verem. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região conforme o caso. É aqui, esse inciso 1 é o inciso que consagra essa técnica que se aplica a todos os julgamentos de casos repetitivos, que também se aplica aos recursos repetitivos. O que eu quero falar sobre isso? Perceba que essa suspensão é uma decorrência da admissão do incidente. O incidente é admitido, é aceito para ser processado, os processos ficam suspensos. Alguns autores, eu inclusive, juntamente com Sofia Temer, passamos a defender a possibilidade de o tribunal entender que não é caso de suspender e trocar esse efeito suspensivo em determinadas situações. Ou seja, esse efeito suspensivo dos processos pendentes não ser um efeito suspensivo automático, necessário, digamos assim, necessário. Há um caso emblemático do STJ, que quando o STJ foi julgar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o artigo 1015 do CPC, foi por recursos especiais repetitivos,
e o SJ decidiu que não suspenderia os processos pendentes em que aquela questão fosse discutida. O STJ entendeu que a suspensão seria muito prejudicial ao andamento dos processos. E aí permitiu que os processos andassem enquanto estivesse julgando. É isso que eu quero deixar claro. Embora o código coloque a suspensão como efeito automático e necessário, doutrina e já os tribunais têm percebido que em alguns casos eles podem tirar esse efeito suspensivo e permitir que os processos tramitem. E em alguns casos, os tribunais têm feito o seguinte, têm dado uma interpretação provisória da questão. Dizendo assim, olha, processos prossigam, prossigam com base numa tese provisoriamente fixada. Então fixam uma tese que vai ser aplicada provisoriamente até a confirmação. Então, em vez de suspender, para garantir, para não prejudicar muito a duração razoável do processo, se prossegue com os processos. Isso é excepcional, não está na lei muito claramente, mas isso é decorrência de uma espécie de poder de gestão do tribunal, que pode perceber que para gerir aquele volume de processo, talvez a suspensão não seja o melhor caminho. Isso é um avanço, não está na lei, mas cabe aqui como uma observação. Então essa é a quarta premissa do julgamento de casos impeditivos. Falta uma premissa que a gente deixa para o próximo e último bloco relacionado a esse assunto. Lembrando que esse tema está no volume 3 do meu curso, que eu escrevi juntamente pelo Leonardo Carneiro da Cunha, que é o volume verde, esse daqui, o volume verde. Bom, vamos para lá para dar essa estudada. Aquele abraço, meus caros.